Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Vamos juntos ouvir a palavra de Deus. E assim, hoje, celebrando a festa de São Barnabé, peçamos a esse apóstolo a sua intercessão e assim possamos cada vez mais ouvir a palavra de Deus. E nós vamos escutar no Evangelho de hoje essa missão que foi dada aos discípulos para que eles pudessem anunciar a palavra de Deus, sempre levando a boa nova com a graça de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E anunciando sempre que o reino dos céus está próximo. Vamos então escutar isso, tá bem? E eu te convido para que você fique aqui conosco, é claro, participando com a gente, deixando o seu joinha, também valeu demais, e participando, compartilhando e deixando, é claro, o seu comentário. Que Deus te abençoe e muito obrigado pelo teu carinho, pela tua participação. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, conectados na fé, aqui estamos. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse é o mandato do nosso Senhor aos discípulos, né? Em vossos caminhos anunciai. Ou seja, no caminho, anuncie, o reino dos céus está próximo. Cada apóstolo, cada discípulo que na época que Jesus estava no meio de nós, chamando, né, fisicamente no meio de nós, chamando os seus discípulos, foi esse anúncio que o nosso Senhor deu a eles, para que eles pudessem levar a palavra de Deus, levar essa boa nova e falar do reino dos céus. E cada expressão dessa que foi falada aqui no Evangelho, os discípulos tinham o poder para que eles pudessem também anunciar e curar em nome de Jesus. Por isso que Jesus diz, né? Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebesse, de graça deveis dar. Ou seja, o próprio Jesus já fazia isso de graça. E assim, eles também eram chamados a fazer isso. De graça, ofertando para as pessoas tudo aquilo que o reino dos céus propõe. Por isso que o Evangelho nos apresenta isso de uma forma muito clara, para mostrar o poder também que Jesus dá aos discípulos para que eles pudessem anunciar o reino dos céus. E depois, né? Qual que é, além desse ato que os discípulos fazem, né, dessas ações que os discípulos fazem, eles também precisam tomar cuidado com uma outra coisa, ou seja, eles têm que ser despojados, certo? Não ter ganância, não desejar ter as coisas. Aí ele diz assim: Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos caminhos, nem sacola para... Não leveis nada para o caminho, nem sacola, nem nada, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Ou seja, dizendo para eles confiarem na providência de Deus, na providência divina. Porque em todas as casas, depois na sequência também a gente vai perceber isso, o próprio Jesus dizendo, olha, vão livres, vão com o coração aberto, acreditando na providência divina, porque isso vai acontecer na vida de vocês. E as pessoas vão recebê-los de braços abertos. E aí o próprio Cristo dizendo isso, né? Na casa em que entrardes, hospedai-vos com ela até a vossa partida. E aí saudai-a. Se aquela casa for digna, desça sobre ela a paz. Ou seja, aquilo que o próprio Jesus tinha projetado, dado aos discípulos, eles vão levar para as casas, para as cidades, para as aldeias, para os lugares aonde eles forem, levando a paz de Jesus. E é interessante isso, porque
para nós hoje como missionários no século 21, nós somos chamados também a ter essa graça de Deus, né? Essa graça de Deus espalhada para todas as pessoas. E é por isso, então, meus irmãos e minhas irmãs, que eu te convido também para que, escutando a palavra de Deus, você leve a tudo, né? Leve tudo conforme a graça que Deus está te dando, né? E assim nós somos chamados a termos essa abertura de coração para alcançarmos realmente a graça do nosso Senhor e levá-la a palavra dele a todas as pessoas que precisam. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um excelente dia e que a paz de Deus esteja sobre nós e possamos também ser anunciadores da boa nova. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.